celebremos hoje, juntamente com toda a igreja no mundo, a festividade de São João Batista. E amanhã, a festividade do Sagrado Coração de Jesus. E procuremos, nesse momento, nos colocar em sintonia com o Salmo 138. Somos convidados a louvar, a agradecer e rezar a Trindade Santa, especialmente no Salmo 138. Veja que oração bonita podemos e sempre deveríamos fazer. Veja, acompanhe. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor Deus, porque de modo admirável me formastes. Todos nós fomos formados no seio de nossa mãe, mas foi de modo admirável. Você veja a união do espermatozoide com o óvulo, o iniciozinho da nossa vida. E ninguém consegue ver o iniciozinho da nossa vida sem o microscópio. E somente os médicos têm lá seu microscópio mais aperfeiçoado. Já creio que já falei aqui, essa palavra microscópio vem da palavra grega. Micros, que quer dizer pequeno, invisível, escopem. Escopem quer dizer ver. Ver as coisas ínfimas, ver as coisas invisíveis. E não, então, deste iniciozinho da nossa vida, somos esta maravilha que nós somos. Vai no silêncio, no ventre da mãe, todos nós naquele silêncio fomos nos desenvolvendo com todo o cuidado de nossa mãe, o carinho de nossa mãe, enfim. E se nós olharmos a maravilha, por exemplo, os bilhões de neurônios aqui na nossa mente, na nossa cabeça, se olharmos a perfeição dos milhares de vasozinhos sanguíneos, as artérias que vão levando, e os vasozinhos sanguíneos que vão levando sangue para todas as regiões do nosso corpo. E ainda bem que assim seja, porque se esse dedinho não recebesse o sangue, o que é que aconteceria? Ficaria roxo, ficaria necrosado, se usa a palavra, e para salvar o organismo, o médico iria amputar, cortar, tirar o dedinho. Aliás, como acontece com tantas pessoas que retiram o braço, ou uma perna, ou as duas pernas. Santa Paulina, por exemplo, também tirou alguns dedos, depois tirou a mão, porque ela sofria terrivelmente de diabetes, e naquela época não havia os remédios adequados. Aliás, hoje em dia ainda não tem um remédio. Para quantas enfermidades nós não temos ainda um remédio, infelizmente. Ali mostra também, por mais inteligência que nós tenhamos, mas, no entanto, nós somos muito frágeis. Falta-nos muito para o descobrimento. Veja a angústia dos seres humanos, especialmente a angústia dos cientistas e dos médicos, e nós todos esperando que viesse a vacina para debelar esse mal terrível Covid-19 e outras enfermidades. Você vê que, prezada e prezado telespectadores, que ainda tem muita enfermidade que nós não temos um remédio cabal.
um remédio que elimine a enfermidade. Por exemplo, para o CA, para o câncer. Existem certos remédios, mas não eficientíssimos. Se olharmos, por exemplo, para o AVC, se olharmos, por exemplo, para a AIDS, enfim, e assim podemos ir vendo outras enfermidades. Então, aqui no caso, o coração, por exemplo, com esse movimento sístole, impulsionando o sangue para o nosso organismo, e diástole, sístole e diástole, para que o sangue renove, volte e se renove novamente. Então, Deus, nessa sua infinita, aqui diz muito bem, porque de modo admirável me formastes. E por isso mesmo, Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento e me levanto. Deus conhece toda a nossa vida. Aliás, há uma passagem da Bíblia onde diz que Deus nos conhece melhor a nós do que nós nos conhecemos. Sabeis quando me sento e me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Porque para Deus não existe o passado, o presente e o futuro. Para Deus tudo é presente. Deus conhece os meus caminhos e vos são todos os meus caminhos, meus pensamentos, vos são conhecidos. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no meio de minha mãe, e no seio de minha mãe, vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor Deus, porque de modo admirável me formastes no ventre materno. Até o mais íntimo Senhor me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Então veja que bonito, este salmo é o Salmo 138, onde nos mostra como Deus, com todo carinho, nos formou no ventre de nossa mãe para sermos a nossa existência, para sermos a nossa vida. Agora é necessário que cada um de nós também cuide um pouco da sua própria vida. Há pessoas que se expõem demais a enfermidades, a aventuras terríveis. Tomemos, por exemplo, as pessoas no volante de um carro, por exemplo. Tem motoristas que não respeitam a própria vida. E pior ainda quando tem parentes ou amigos. Quantas vezes nós ouvimos na segunda-feira uma notícia, ou já domingo, no jornal, na rádio ou na TV, faleceram 3 jovens. Pronto, 3 jovens. Depois foi-se saber que o motorista saiu de uma festividade embriagado. Mas por que os outros 2 jovens embarcaram com esse motorista embriagado? Porque eles também não estavam atinando o perigo, porque eles também estavam, quem sabe, embriagados. Então, é a situação, expondo-se ao perigo. E assim poderemos analisar
outras circunstâncias, a pessoa, por exemplo, eu há um tempo atrás agora, um senhor que era muito inteligente, mas ele, depois que se aposentou, começou a beber, aquela bebida que nenhum passarinho nem sequer suporta o cheiro, a pinga, a cachaça. E hoje o que acontece? Esquecido. Claro que essa pinga, a cachaça, no caso, o álcool, atingiu os neurônios. E quantas pessoas que nós sabemos que se embriagam, vão prejudicando a sua própria saúde, vão reduzindo a sua existência, vão incomodando os filhos e a própria esposa. Mas por quê? Por que se meter para estragar a própria vida, quando a vida é tão bonita de se viver? E pior de tudo, que muitas pessoas embriagadas, depois de prejudicar a família, quando a pessoa retornou a si, a esposa e os filhos reclamam, ou o vizinho reclama do barulho, da briga que fez lá na própria família. Eu não briguei, eu não bebi. Pô, claro, está com a cabeça completamente transtornada. Então, no caso, aqui, a pessoa deveria cuidar muito. E agora rezemos ao Divino Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que o Espírito Santo ilumine os nossos governantes, que o Espírito Santo ilumine os professores e professoras, especialmente os estudantes, para que os estudantes saibam da responsabilidade que eles têm para serem felizes no futuro, para terem uma colocação dentro da comunidade, para serem úteis para a própria família e a família que irão formar para o futuro e colaborar para o desenvolvimento do seu município, do seu estado. E isso conseguirão fazer mediante o estudo. E quem vai iluminando a nossa mente é o Divino Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade Santa. Aliás, o próprio Cristo disse para os apóstolos: é necessário que eu retorne para junto de Deus Pai, porque se eu não for, não virá sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos confirmará em toda a verdade. E veja que oração maravilhosa. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de vossa luz. Pai dos pobres, vossos dons afáveis, dai aos corações. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai-nos no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e que deseja vossos 7 dons. Sabe que você se lembra dos dons, das graças especiais que o Espírito Santo nos concede? Veja, o dom da inteligência, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do conselho,
o dom da fortaleza, o dom da piedade e o dom do temor, do amor para com Deus. Então, aqui está, dai a vossa igreja. Quem é a igreja? É cada um de nós. Dai a vossa igreja que espera e que deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Então, veja, sempre a oração nos eleva, nos une ao transcendente, nos eleva no nosso espírito, nos anima, e você mesmo pode, e tem já experiência, sem dúvida nenhuma, quando você está meio desanimado, meio triste, meio chateado da vida, ou com problemas, você pega a Bíblia Sagrada, faz uma leitura orante, lê um trecho da Palavra de Deus e medita um pouco, pronto, você vai vendo que tudo vai passando de problemas na sua vida. Então, especialmente, aqui nós rezamos pedindo as luzes do Divino Espírito Santo. E os santos de hoje, os santos foram verdadeiros heróis, verdadeiros batalhadores, que sempre lutaram, sempre procuraram estar em sintonia com Deus. Mesmo quando, porque houve santos que também eram pecadores. Podíamos citar uma porção, Santo Agostinho, por exemplo, Santa Maria Madalena, São Francisco de Assis, era até bastante orgulhoso, cheio de si, e confiando na riqueza dos seus pais. Mas depois que ele entrou dentro de si, que ele perdeu lá uma batalha onde ele comandava e que teve que ficar mais de 1 ano no hospital, olha, a pessoa que já fica lá 1 semana deitado numa UTI ou em qualquer quarto, em qualquer enfermaria, mesmo seja apartamento do hospital, olhando para o teto, e nem sempre tem pessoas junto, então a pessoa vai entrando dentro de si, vai vendo que a vida é muito passageira. É como, por exemplo, comigo estudaram 4 pessoas que estiveram na última guerra, 3 italianos e um que comandou, aliás, um oficial Smith, que bombardeou Londres na última guerra. Então eu tive a ocasião de conversar com eles e tal, mas por que vocês agora estão estudando para seguirem para o sacerdócio? É porque lá na guerra a gente sabia que a qualquer hora a gente poderia ser morto pelo bombardeio, por estilhaços de bombas ou tiro direto e tal. Então a gente viu que o ser humano não é nada. E ali surgiu então a vocação para o sacerdócio, para fazer alguma coisa útil nesta vida e para dar valor ao próprio espírito e para chegar um dia à salvação eterna. Então, os santos que celebramos hoje, Santo Epitácio, São Miguel, São João Batista e também São João Batista Rossi, e igualmente os santos Filipe Neri, Eva de